Tiago, nosso primeiro degrau na escada é informação para trabalhar. E vocês estão construindo aí um banco de dados importante e no final da história me parece que esse banco de dados, essa informação, esse estudo tem nome. Fala para a gente um pouco sobre essa questão da informação, como é que vocês estão vivenciando isso? Introduz o assunto, coloca a gente para andar, vai lá. Beleza. Só contar um pouquinho da história. Quando eu entrei na alta, né, veterinário, gosta de andar, de ver vaca, né, e assim, que foi criado dentro disso, né, então não tinha jeito de ser diferente. Aí a gente chegava nas fazendas e deparava com uma dificuldade muito grande, assim, não existia número para discutir. Às vezes o produtor tinha uma reclamação, né, de que vaca não estava emprenhando, ou touro, ou sêmen, ou protocolo, ou qualquer coisa do tipo. E a gente ia discutir o assunto, né, e fazia 4, 5 perguntas e não saía do lugar. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer uma avaliação, né, mais minuciosa, saber realmente qual que é o problema da fazenda, né, se eu não tenho informação de qualidade, se eu não meço nada adequadamente para iniciar essa conversa. Então esse foi o grande ponto que a gente se deparou. E a maioria das fazendas que a gente andava não existia, não sabia o que era taxa de prenhez, nem concepção e nem serviço. Eu imagino que ainda existe muito dessa forma, que ainda existe muita oportunidade assim, nesse sentido, mas isso evoluiu demais. E aí a gente deparou assim, vamos ter que oferecer uma ferramenta, né, que nasceu a ideia do Autogestão, que é um software gratuito que a Alta disponibiliza para os seus clientes, que mede todos esses dados. Então, mede concepção por mês, por DEL, por ordem de parto, por touro, mede taxa de prenhez, mede taxa de serviço e oferece isso como benefício para os parceiros da Alta. E aí a gente começou a discutir. Aí, hoje tem 550 fazendas. Quando a gente pegou essas 550 fazendas no início, a maioria delas entram com um número muito baixo. Então, de cada 100 vacas aptas, né, nós podemos ir conceituando algumas coisas nesse sentido, é aquela vaca que está apta para ser inseminada. A vaca que passou, ela não está recém-parida mais, ela está vazia ou inseminada, né, quer dizer, ela não está gestante, e ela está pronta para receber uma outra inseminação ou dar o diagnóstico de gestação dela se ela estiver inseminada, né. Então, essa vaca, de cada 100 vacas que ele tem, somente 9, 10, ali em torno de 9 até 12%, que seria 9, 10 animais, né, de 100, que estão prenha. Então, ou seja, é um número baixo. É um número, esse número, se o produtor tiver com esse número aí, ele está diminuindo o rebanho dele, inevitavelmente. Ele não está conseguindo produzir a quantidade de animais para manter ele do mesmo tamanho que ele está. Se ele tiver 100 vacas hoje, daqui 5 anos, ele vai ter menos de 80 vacas. Quer dizer, está diminuindo o negócio dele, está empobrecendo aos poucos, né? Está perdendo ali animais, então ele está perdendo capital, né? Então, ou seja, isso aí é muito importante, então, nessa primeira abordagem, primeiro, onde que eu estou, né? Qual que é o meu número? Então, o produtor ele precisa realmente saber, né, Milton, da onde que nós estamos partindo a conversa para ver se ele tem problema ou não com reprodução, né? E a taxa de prenhez, sem dúvida nenhuma, é o número, mas se você falar assim, eu posso escolher só um número, né? Fala um número que você pode escolher para você medir a eficiência reprodutiva. Esse número chama taxa de prenhez. É o principal. Alguém pode ser um pouco mais detalhista e falar assim, mas perda de prenhez também é importante, porque se ela perder, não adiantou emprenhar. Não, sem dúvida, isso aí é outra discussão. Mas a taxa de prenhez é aquele, assim, você vai botar a vaca para circular no primeiro momento, né? Assim, perda de prenhez seria uma outra discussão. Mas assim, o que é, você deu tanta ênfase para a taxa de prenhez, você vai ter que introduzir para nós o que é isso e já eu boto o restante da turma no jogo aqui, né? O que é isso? Então, taxa de prenhez é a velocidade com que eu emprenho a minha vaca a cada 21 dias, né? Por que se mede em 21 dias? Porque, teoricamente, o ciclo estral ele tem 21 dias. É variável isso, né? De 18 a 24. Hoje, os trabalhos mais recentes falam até em 23 dias, mas isso, para efeito de cálculo em software, não deve mudar. Então, é 21 dias. Então, assim, vamos ser bem práticos, né? A vaca pariu hoje, né? Então, daqui 30 dias, eu espero, vamos falar que eu vou esperar 30 dias, tem gente que espera 40, 60, né? Vai depender do sistema, que a gente chama de período voluntário de espera, né? Que é o PEV. Então, após o PEV, ela está apta para ser inseminada novamente. Então, se o PEV for 30 dias, só um exemplo,
daqui 30 dias ela está pronta para ser inseminada. Essa é a vaca apta. E qual que é a vaca que eu quero emprenhar? Eu quero emprenhar a vaca apta. Se eu não inseminar essa vaca dali, então, ou não cobrir, ou não transferir o embrião nela, não tem chance nenhuma dela emprenhar, certo? Então ela tem que fazer um serviço, a gente chama isso de serviço. Então a taxa de prenhez vai medir de quantas vacas aptas eu consegui emprenhar num ciclo de 21 dias. É simplesmente isso. Né? E isso só passa a ser medido depois que ela sai do PEV, depois que ela passa esse período de recém-parida. Então, basicamente medir a velocidade. Um ano tem 17 períodos de 21 dias. E aí a gente consegue, dentro de um ano, saber qual que é a taxa de prenhez média. O Concept Plus Leite, né, que é o programa que você citou, que mede o benchmark dos números reprodutivos no Brasil, né? Hoje a gente recebe mais de 1.000 bancos de dados por ano e faz o compilamento desses dados. A taxa de prenhez média é de 18%. Né? E nós temos as piores fazendas em torno de, as 20% piores, em torno de 12% de taxa de prenhez, e as 20% melhores fazendas têm 28% de taxa de prenhez. Então esse é o número. Bom, deu para o pessoal situar aí, né? Como é que a gente vai, para onde nós estamos indo na conversa, né? Acho que para que a gente consiga ter esses números em mãos, que informação que a pessoa precisa? Isso é excelente, porque assim, todo mundo acha que é complicado, né? Porque quando a gente ouve falar, às vezes, a primeira vez, fala assim, não, eu nunca vou ter isso, né? Aqui em casa, qualquer fazenda, pessoal, qualquer fazenda tem total condição de ter acesso a esse número. Tem inúmeros softwares aí, né? Nós temos, mas tem inúmeros softwares à disposição aí que fazem isso. Simplesmente ele vai ter que lançar os dados reprodutivos. Pensando em taxa de prenhez especificamente, os dados reprodutivos. Quais são os dados reprodutivos? A data do parto, a data da inseminação, a data do diagnóstico, o resultado do diagnóstico. Quer dizer, o veterinário foi lá, todo mundo tem assistência técnica, né? Ou pelo menos deveria ter. Então, assim, ele fez o diagnóstico positivo ou negativo, a vaca está prenha ou vazia. Aí você vai anotar a data que ele fez isso e o resultado. Então, esse é o ponto. Antes, para ter o diagnóstico, ele tem que ter anotado a data da inseminação e o touro que ele inseminou. Né? Por exemplo, quem não faz inseminação, a cobertura do touro. Né? É importante anotar, ou a transferência de embrião. Então, basicamente os dados de reprodução que você já faz anotação no dia a dia. Tem como melhorar esse processo? Tem. Se eu anotar um inseminador que fez a inseminação, lá na frente eu posso escolher uma informação que chama taxa de concepção por inseminador. Opa, isso é ótimo. A simples data da inseminação, lá na frente vai me dar a taxa de concepção por mês, né, dessa inseminação, que também é outra informação importante, porque às vezes você tem uma fazenda no verão e outra fazenda no inverno. Né? Isso acontece muito, né, que é o estresse influenciando. Quando você falou de vaca prenhar, né, você deve ter falado de estresse calórico, com certeza, que influencia muito em vaca emprenhar, mais ou menos, e até ela perder. Então, quer dizer, resumindo, são informações básicas que todo produtor consegue anotar num caderninho e depois colocar isso ou no aplicativo por exemplo, nós temos um aplicativo que você pode anotar direto no celular, que está na palma da sua mão. Quem não tem celular hoje, né? Todo mundo tem um celular, se você quiser digitar lá direto, você pode anotar. E quando você tiver acesso à internet, você vai atualizar esses dados com a nuvem e vai ter uma informação de qualidade para você tomar a decisão. O mais importante, né, assim, é a informação de qualidade para me tomar a decisão no dia a dia. Senão eu não sei para onde que eu vou realmente, não sei o que fazer para melhorar. Né? Então, acho que a pior situação que o produtor pode ter é não saber como melhorar. E se você tem gestão sobre o número, aí você sabe. E assim, tem um negócio que é interessante, que a gente tem feito isso no campo, e eu acho que é de interesse de todo mundo, passar para o produtor entender pelo menos essas 3 taxas básicas, né? A taxa de serviço, taxa de concepção e taxa de prenhez. Porque às vezes você vai chegar perto de um produtor, vai perguntar qual é a taxa de prenhez, o cara fala 70%. Então, ele não tem nem noção do que ele está falando, e às vezes tem 70% das vacas prenhas, mas não quer dizer que é 70% de taxa de prenhez.